Olá, meus amigos. Estou eu aqui de novo no último vídeo do estudo de célula deste ano. Estamos encerrando aí 2022. Assim, nos sentindo abençoados com tudo que Deus fez, com tudo que Deus falou, abençoados com o aprendizado, né? Deus tem me ensinado muitas coisas e eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar pastoreando vocês dentro de todas as minhas limitações e todas as minhas inexperiências ou minha inexperiência, né? Mas a gente busca ouvir o Senhor, busca estar sensível ao que Deus está fazendo, e a gente está terminando então esse ano com todos os temas que Deus foi dando para a gente e para ir gerando uma mentalidade, uma visão, uma cosmovisão, né? Aprofundando a nossa cosmovisão na palavra, no reino de Deus, enfim. Então a gente está terminando o ano. Fomos desafiados aí com relação a pensar no Natal e entender que o Natal não é só uma festa, é uma proclamação de quem Jesus é para nós. Não é só uma comemoração do aniversário de Jesus, parabéns para você, Jesus, não. É um dia de gratidão, um dia de proclamação, um dia de evangelismo, um dia de declararmos que nasceu a nossa salvação em Cristo Jesus, né? É o dia em que os vizinhos precisam ouvir a gente cantando louvores e proclamando que o bebê que nasceu tinha sobre os seus ombros a autoridade para governar, e ele é realmente rei sobre todas as coisas. Enfim, a gente tem falado sobre isso. A gente tem meditado no chamado que Deus tem nos dado durante todo esse ano, a profundidade, a intimidade com Ele. E eu queria terminar esse estudo, esse ano, com um estudo que fala sobre para onde a gente está olhando, né? E eu fiquei pensando que eu não queria falar mais sobre Natal, que o Natal a gente falou sobre ele. Eu queria trazer uma palavra. Eu pensei no que falar e eu fiz a pastoral. A pastoral, nós estamos agora com o nosso aplicativo InChurch. Você vai lá e pode baixar o InChurch nas lojas, aí, tanto do Android quanto do iOS, e acessar lá nosso aplicativo ESLint, pro Google, bota lá ESLint na sua loja e vai aparecer lá o aplicativo. Você baixa ele, tá muito bom, e a gente está completando ele a cada dia um pouco mais. Nós temos um boletim lá, informações, agenda, tudo lá para que fique o mais fácil para nós o acesso às informações que precisamos para o dia a dia da nossa igreja. E como temos lá um boletim online, um boletim que vai ficar lá, boletim digital, a gente também vai ter uma pastoral, como fazemos sempre. Todo mês você vai ter lá uma pastoral. E eu fiz uma pastoral pro mês de janeiro, e eu transformei essa pastoral no texto do estudo de células. Eu queria que a gente pensasse nessa pastoral. O título é: o que há de novo no ano novo? O que há de novo no ano novo? O ano é novo, mas será que é tudo novo? E eu coloquei algumas coisas aqui que eu quero caminhar, que eu quero pensar com vocês. Certa vez, Jesus foi interrogado sobre as práticas espirituais dos seus discípulos, mais especificamente sobre o jejum. Em princípio, a pergunta parece levantar um questionamento legítimo. Em princípio, os discípulos de João estão fazendo um questionamento legítimo.
Eles querem saber do mestre que foi apontado por João Batista como sendo o mestre dos mestres. João Batista falou assim: depois de mim vem alguém que é maior do que eu. Eu não sou nem digno de amarrar o cadastro do sapato dele, da sandália dele. Ele não vai ser, ele já era, né? Ele sempre foi, ele é aquele que esperamos há tanto tempo. E quando Jesus chegou, João Batista apontou para ele dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista viu a pomba descer sobre Jesus na hora do batismo e ouviu a voz que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho o meu prazer. E aí João Batista tem discípulos e ele diz para os seus discípulos: esse é o cara, sabe, aquele que eu tenho falado o tempo todo, esse é o cara. Aí os discípulos de João Batista vão lá atrás de Jesus para ver qual é, para entender o ministério de Jesus, o chamado de Jesus. Eles estão indo atrás de Jesus para ver o que Jesus tinha de especial, uma vez que a pessoa especial na vida deles, que era João Batista, falou que Jesus era alguém maior do que ele. E eles foram lá e Jesus está sendo testado pelos fariseus, está sendo sondado ali pelos fariseus, por todo o povo está sendo ministrado por ele, mas existe no meio do povo gente ali infiltrada para testar Jesus, para provar Jesus. E nesse momento, os discípulos, num momento específico, os discípulos de João Batista entram com uma pergunta muito importante, ou para o universo deles, muito importante, que está lá em Mateus 9, verso 14. Diz assim: então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Veja que isso é quase uma denúncia. Pensa. Isso é uma crítica. Sabe, se a gente pudesse conjecturar aqui, de repente a gente pensa lá que os discípulos de João Batista estão falando assim: peraí, tem alguma coisa fora do lugar, tem alguma coisa estranha. Por quê? Porque, olha, os discípulos de homens religiosos, os discípulos dos homens de Deus, sempre jejuam. Os fariseus jejuam. Mas se alguém questionar que os fariseus são realmente homens de Deus, João Batista tem dado sinais de que é verdadeiramente um homem de Deus. E nós somos discípulos dele, e ele nos ensinou a jejuar. Nós jejuamos por encorajamento do nosso mestre João Batista. Então, a gente entende que na nossa visão de mundo, na nossa visão de religião, na nossa visão de conexão com Deus, jejum não é uma coisa da qual se abre mão, não é uma coisa a qual se negligencia. E aí, de repente, eu vejo esse daqui, que João disse, que é o mestre dos mestres, que é o cara quem todo mundo deve seguir, porque João Batista teve um ministério apenas de preparar o caminho para ele. E aí eu vejo, talvez aparentemente, ao meu ver aqui, a nossa percepção, algo desleixado, algo despreocupado. Peraí, cadê o jejum? Por quê que os discípulos, nós jejuamos, até os discípulos dos fariseus, que são tidos como hipócritas, eles jejuam, mas Jesus e os seus discípulos não jejuam. Como? Como vocês querem ser espirituais assim? Talvez, né? Não quero colocar texto dentro do texto, mas eu estou extraindo, talvez, o pensamento por trás dessa pergunta. E aí, Jesus, ele responde de uma forma bem interessante. Jesus não se sente ofendido, não se sente criticado, mas Jesus quer ensinar alguma coisa àqueles discípulos.
Em princípio, parece que eles estão muito certos. E eu acho que estão mesmo. Estão dentro da visão de mundo deles, na sinceridade deles. Eles estão percebendo que alguma coisa está fora de lugar, alguma coisa está sendo negligenciada, um valor. O jejum é um valor. O jejum não é um opcional. Não, o jejum é um valor para um servo de Deus. O servo de Deus jejua porque ele entende o valor do jejum, o propósito do jejum, a bênção que é o jejum. Então, é legítima essa pergunta, é legítima essa preocupação, é legítimo o interesse em querer entender. E Jesus, então, conversa com eles de uma forma diferente para eles, abrindo os olhos deles para novas perspectivas, para um novo entendimento. Jesus, ele nunca desprezou o jejum, pelo contrário, ele estimulou o jejum, ele praticou e recomendou o jejum, mas ele aproveitou essa pergunta para ver como o coração daqueles homens estavam preparados para ir além do que eles estavam acostumados a viver. Às vezes a gente quer encaixar Deus nos nossos padrões. E às vezes com muita boa intenção. A gente quer encaixar Deus no nosso padrão. A gente é sincero, a gente realmente deseja amar o Senhor, e a gente está acostumado, a gente tem um entendimento a respeito do que fazer e como fazer dentro do contexto do reino de Deus. E aí, às vezes, alguém vem trazendo uma proposta de vida nova, que obviamente não pode ferir os princípios de Deus, mas que nos desafia a sair do que a gente está acostumado. Algumas vezes a gente se endurece quando vê isso acontecendo. E Jesus, diante deles, não tratou o jejum como uma coisa ultrapassada ou obsoleta, que caiu em desuso. Ele, inclusive, afirmou, olha, hoje ele não jejua, porque quem vai jejuar quando o noivo está presente na festa? Mas o noivo um dia será tirado, aí eles vão jejuar. Quando a presença do noivo não parecer algo real, eles vão jejuar exatamente para ter a realidade dessa presença em seus corações. Então, um dia eles vão jejuar, mas hoje o noivo está presente, eles estão numa festa, há vinho sendo derramado, a alegria e talvez eles não precisem ser mecânicos. Pense que eles não precisam fazer só porque tem que fazer. Se Jesus ensinasse aos seus discípulos apenas a praticar o jejum porque é obrigatório, porque é preciso, é dever, os discípulos iam, beleza, então vamos lá, iam fazer o que eles estavam acostumados a fazer, iam reproduzir o que a religião ensinou para eles a vida inteira. Mas Jesus trabalhou com eles a partir dos despertamentos. A cada momento eles eram despertados para alguma coisa, despertados para uma realidade. Lá no Pentecostes houve um despertamento. Jesus falou uma série de coisas que os discípulos não conseguiam compreender, mas de repente no Pentecostes o Espírito Santo é derramado e os olhos são abertos, o entendimento espiritual é aberto, e aí Pedro se levanta e fala, epa, entendi o que está acontecendo aqui, é a promessa, Joel disse, o Espírito será derramado, e isso é o derramado do Espírito Santo, um entendimento, uma abertura de compreensão. A partir dali essas práticas de vida cristã, de vida devocional, começam a fluir na vida deles, pelo Espírito Santo que vai ensinando para eles. Então, você vê que os discípulos começam a orar e ter uma vida intensa de oração, não porque eles estão ouvindo uma obrigação, um chamado a uma obrigação. Vocês têm que orar, vocês têm que orar, vocês têm que orar. Não podem deixar de orar. Mas porque eles estão entendendo o propósito da oração, entendendo a necessidade dela e andando sobre esse entendimento. E isso é o propósito de Jesus. Então Jesus abre a mente daqueles discípulos para
para essa realidade. Então, Jesus, vamos ler o texto para a gente ficar com o texto na cabeça. Versículo 14. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Olha só. Hoje é um tempo de festa, mas vai vir o dia em que o noivo lhes será tirado e aí eles vão jejuar, para manter a conexão com o noivo, que não está mais presente visivelmente naquele lugar, naquele ambiente, no contexto deles. Aí diz assim, versículo 16: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se os fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Vasilhas é legal, mas odres são melhor, é melhor, né? Eu já estou ficando velho nessa história de igreja, eu gosto de falar odres. Os odres precisam ser novos para suportar o vinho novo. É interessante que ele usa exemplos aqui, porque ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Por quê? Porque aquele pano novo, aquele remendo de pano novo vai encolher. Pensa que você tem um vestido que com o uso já foi encolhendo. O tecido, né, encolheu e ficou no ponto. Encolheu tudo que tinha que encolher e aí está daquele tamanho para sempre. Você que não pode engordar. Aí, de repente, há um buraco nesse seu vestido. E aí você coloca um remendo para tapar esse buraco. Mas o remendo, para tapar esse remendo, para tapar esse buraco, você colocou um remendo de pano novo. O vestido vai ser lavado. E aquele pano novo vai puxar, forçar aquele rasgo. O rasgo pode aumentar, porque vai esgaçar aquilo que já estava no seu limite. Então, você estraga alguma coisa que já está curtida, alguma coisa que já está, já tem uma estrada, uma história, quando você coloca um novo naquilo. Sem critério, sem entendimento, sem percepção. Da mesma forma que você pega um vinho novo, se você colocar num odre velho, o odre é um recipiente, uma espécie de garrafa, de reservatório que é de couro. Então, quando você coloca o vinho fermenta aquele odre, aquela vasilha, né? Ela se expande. Mas ela tem um limite. Depois que ela se expandiu, que ela cedeu, você coloca um vinho novo, esse vinho novo vai fermentar e vai estourar esse odre. Ele não vai suportar. Bom, experiências são coisas boas. Tradições são coisas boas. A gente deve confirmar boas tradições ao longo do tempo, ao longo dos anos. A gente só não pode deixar que essa consciência experimentada se torne numa mente engessada, que nos torne impedidos de receber o que é novo. Porque Deus faz coisas novas que nos surpreendem. A Bíblia está cheia disso. O tempo todo pessoas estão sendo desafiadas a dentro do seu tempo entender o que Deus está fazendo e como Ele está fazendo. Eu vivi isso com 16 anos. Eu fui convidado a me retirar de uma igreja muito tradicional, porque eu experimentei dons espirituais e porque eu estava junto com outros adolescentes da minha idade, passando noites inteiras em jejum e oração. Em vigília, né? Vigília de oração.
Isso parecia estranho para eles. Dom de línguas e outras manifestações pareciam ferir o mundo, o conceito de cristianismo deles, o conceito religioso deles. Mesmo eu experimentando alguma coisa que era genuinamente de Deus, eu lhes soava como uma ameaça, porque o novo lhes era assustador. E mais fácil do que se abrir para entender, para analisar, para avaliar, para buscar o Senhor e dizer: Deus, me ensina, me mostra como o Senhor está se movendo no meio dessa história. Mais fácil do que isso não, isso não é bom, isso não é legal, é diferente do que a gente está acostumado, então, rejeito, não quero, não é de Deus. Eu vivi isso na pele, muito novo. Poderia ter minha vida espiritual destruída pelo posicionamento daquela liderança, mas Deus tinha um plano para a minha vida e me preservou. Ele cuidou de mim. A história do jejum aqui, que a gente começou falando, é um pretexto para trabalharmos o verdadeiro assunto. Jesus falou para eles: olha, a questão não é se os meus discípulos jejuam ou deixam de jejuar. A questão é que vocês estão preparados para o novo? Como é que está o coração de vocês? Se vocês tentarem pegar o que eu estou dando para vocês e encaixar na perspectiva religiosa de vocês, vocês não vão conseguir. Vocês vão se frustrar. Vocês vão romper. O vinho que eu tenho para derramar sobre vocês é poderoso. Vai romper com o ódio de vocês se vocês ficarem enrijecidos. Estejam abertos. Vão além do que é religioso. Olhem para além das práticas religiosas. Olha a essência das coisas. Isso é importante. Pastor, o que isso tem a ver com Ano Novo, com 2023? Bom, 2023 é um mistério. Concorda comigo? A gente vai dizer para todo mundo: Feliz 2023! Um 2023 abençoado! No entanto, 2023 é um mistério. Quem sabe o que pode acontecer? O cenário é totalmente desconhecido. O cenário de 2023 é totalmente misterioso e desconhecido. Para alguns, 2023 é terrivelmente assustador. Para alguns estão com medo de 2023. Alguns estão com boas expectativas. Estão olhando com esperança para 2023. Seja como for, eu quero te dar um conselho muito importante. Eu não quero ser pessimista com isso. O meu conselho é o seguinte: não ponha a tua esperança em 2023. Sabe por quê? 2023 não tem nenhum compromisso com você. Não ponha a sua esperança em 2023. Porque ele não tem nenhum compromisso de te ajudar, de te abençoar, de trazer coisas boas para você, não. Ele não tem nenhum compromisso contigo. 2023 vai chegar e vai apresentar diante de nós coisas novas e misteriosas. Coisas boas, coisas ruins. Coisas talvez muito boas e coisas talvez devastadoras. Como seu coração está preparado para viver o novo que pode ser bem surpreendente. Querido, em vez de apenas desejar ou mesmo orar para que o próximo ano seja bom, prepare o seu coração, se fortaleça, sobretudo espiritualmente, para que você possa ser guiado por Deus em meio ao desconhecido. Deixe Deus te guiar em meio ao desconhecido. Independente de como seja 2023, deixe que Deus guie você.
E nesse processo, prepare-se para jejuar, trazemos o jejum de volta. Por quê? Porque o jejum, ele vai ser importante. Porque nem todos os dias serão dias de festa. Nem todos os dias serão dias em que o noivo parece estar presente na festa. Algumas vezes, vai parecer que você está sozinho. Então você precisa jejuar. Você precisa orar. Você precisa buscar ao Senhor e buscar um relacionamento profundo com Ele. Ser um odre novo, representa ter uma mente nova, uma mente renovada. Uma mente que está aberta ao que Deus vai fazer. E disposto a ir onde Ele mandar. Mesmo que lhe pareça louco, que lhe pareça estranho. Se você renovar a sua mente, você vai perceber que em todas as circunstâncias, mesmo as difíceis, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Então eu quero deixar para você nesse final de ano, nesse último vídeo do estudo de célula de 2022, uma palavra. Em vez de dizer para você feliz ano novo, feliz 2023, eu desejo isso para você. Eu quero dizer para você, seja feliz, independente do ano novo, independente de 2023. Seja feliz. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua célula. Eu sei que talvez muitas células nem vão utilizar esse estudo porque já não estão mais se reunindo ou estão se reunindo para confraternizações. Quero lembrar com isso que célula não tira férias. Célula não tira férias. Célula não é um programa dentro da igreja. Não é um evento dentro da igreja. Célula é o pulsar da igreja. É o coração da igreja. Célula não para. Talvez você precise viajar por uma semana, talvez a sua célula fique, não se reúna por uma semana ou duas, em função das festas, em função de outros relacionamentos, mas a célula não é a reunião da semana, a célula é o compromisso entre aqueles que participam dela. A célula pode até não se reunir por uma ou duas semanas, mas ela se mantém unida pela comunhão, pela coinonia entre os irmãos. Então, célula não tira férias. Se a sua célula não se reuniu, entre em contato com seus irmãos, converse com eles, abençoe os seus irmãos, libere palavras de bênção proféticas sobre a vida deles. Amém? Mas, para aqueles que fizerem essa célula e que pensarem sobre isso, que Deus os direcione e dê crescimento para vocês nessa verdade de que você precisa ser feliz, independente do que esteja acontecendo ao seu redor. Amém? Deus te abençoe muito, meu querido. Que Deus te dê graça e te fortaleça. Mente renovada, mente pronta, coração renovado para receber o novo de Deus. Vem coisa boa por aí. Amém? Deus te abençoe. Paz.